Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estava tentando acompanhar os comentários, mas eu vou ter que entrar pelo meu, tá? Tentei aqui pelo computador. Vamos lá. Como vocês estão? Tirando som aqui. Pronto. Deixe-me ver. Joana, boa noite. Iodete, boa noite. Edna, boa noite. Dalvinha, minha querida, boa noite. Alda, boa noite. Meire, conseguiu, que coisa boa. Gente, obrigada pelo joinha, obrigada mesmo pelos comentários. Hoje nós vamos falar sobre depressão natalina, mas você vai ouvir também como síndrome de final de ano e alguns psicólogos chamam de dezembrite. Viu? Aquela tristeza tem nome. Antes de eu começar, eu quero orar com vocês, tá bom? Querido e amado Deus, eu entro agora em tua presença santa, clamando pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Pai. Eu te peço perdão pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, aquilo que nós fazemos e aquilo que muitas vezes deixamos de fazer. Ah, Deus, e como deixamos de fazer, Senhor. Perdoa-nos pelas palavras de incentivo que deixamos de dar. Perdoa-nos, Pai, pelo egoísmo dos nossos problemas serem maiores do que os dos outros. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que esquecemos de olhar com os olhos do coração. Sim, Deus, eu sei que muitas vezes nós nem percebemos os nossos erros, mas perdoa-nos por aquilo que desagrada o teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a enxergar isso. Poupa-nos de sermos pessoas egoístas, Pai, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu te peço também, visita agora a casa de cada um que está me ouvindo. Toca no coração de cada um. Ah, Deus, e que eles estejam abertos, com o coração aberto para abrir a porta e convidar o Senhor para entrar. Eu aqui, Pai, te convido a entrar. Entra pela porta da frente, a porta está aberta. A tua palavra diz que quando nós abríssemos a porta, o Senhor entraria e cearia conosco. Então esse é o convite que nós fazemos. Entra na nossa casa, Pai. Entra no nosso coração, entra na nossa vida. Paizinho querido, em nome de Jesus, passa os olhos na nossa casa, tanto a nossa casa física onde nós moramos, como na nossa casa espiritual. Sonda e vê se há em nós algum caminho mau. Tira-nos, Pai, da escuridão, tira-nos das trevas, da nossa cegueira espiritual. Ah, Pai, se em nós houver qualquer coisa, na nossa casa, na nossa família, que desagrada o teu coração, revela-nos para que possamos mudar. Incomoda para que possamos restaurar e transformar não só a nossa vida, mas de todos que estão ao nosso redor. Paizinho querido, eu vou além, eu te peço também que o Senhor olhe para toda a nossa família, nossa parentela, nossos vizinhos, Pai. Sim, os nossos vizinhos, sejam eles os amigos ou inimigos, os invejosos, aqueles maledicentes. Pai, olha por eles, transforma, permita que eles te conheçam, porque quem te conhece muda o jeito de ser, é transformado, mudado. Quem te conhece e te segue verdadeiramente, não importa a religião, Deus, mas quem te conhece são pessoas abençoadas pelo Senhor e que transformam a própria vida e de todos que estão ao redor. Abençoa nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão em lideranças, para que eles exerçam a autoridade, seguindo os teus princípios, em nome de Jesus. Iniciamos agora uma live falando sobre um assunto que muitas vezes é ignorado, mas muitas vezes também é sentido. O Senhor sabe que eu já senti, e o Senhor sabe o quanto de pessoas que entrarão nessa live que também passam por isso. Então, Paizinho querido, revela a verdade, abre o entendimento, abre os olhos e os ouvidos espirituais,
para que aquilo que eu falar não sejam minhas palavras, mas as palavras que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Amém! Deixa eu ver se tem algum recado. Mãe, boa noite. Olha, eu já tenho 10 pessoas aqui, são poucas, mas tem 10 pessoas. Significa que tem alguém que ainda não falou um oi para mim aqui, mas sejam todos muito bem-vindos. E se você entrou hoje a primeira vez, não esquece, dá um joinha, aciona o sininho, começa a compartilhar, seguir a gente, porque esse conteúdo que eu tenho trazido toda segunda-feira, hoje, terça, porque nós, infelizmente, ontem tivemos um problema de chuva que atrapalhou bastante, não tinha como dar a live. Então, se você está chegando agora, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as notificações. Comenta, não fica quietinho não. O seu comentário ajuda para que outras pessoas recebam. Vai aparecer lá para ela que essa live está acontecendo agora. Então não serei eu uma missionária, evangelista, mas você também estará fazendo a sua parte diante de Deus, abençoando outras pessoas. Compartilha também nas suas redes sociais. E outra coisa, compartilhe com seus amigos. Todos nós temos um grupo de família, todos nós temos um grupo de amigos. Compartilha. Vai ali, olha, onde tem o link, tem uma setinha, clica em cima, copia o link, vai lá e cola. Manda, gente. Vamos divulgar, porque esse é um assunto que eu mesma pouco ouvi falar. E é bem recente. Os estudos que falam sobre isso são recentes, certo? Então vamos lá? Começando? Primeira pergunta. Você já se sentiu triste na época do Natal? Na época do Ano Novo? Você já sentiu canseira fora do normal? Você já teve vontade de passar as festas de final de ano só dormindo? Você já teve problemas do tipo, como é? Será que eu estou bem? Parece que eu estou doente. Não estou bem. Será? Ildete, meu amor. Será? Já teve isso? Você já sentiu isso? Natal. Bom, vamos lá. Para muitas pessoas isso vai ser novidade, tá? Mas eu sei que a maioria já sabe disso. A palavra do Senhor diz em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu. Isaías, Velho Testamento. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías aqui está descrevendo o Jesus que nós conhecemos, que ele é realmente maravilhoso. É ele que nos aconselha. Ele é um Deus forte em quem nós podemos nos agarrar quando a gente está insensível, quando a gente está carente, quando nós estamos precisando de um socorro. Pai da eternidade. Sim, porque é ele que está do lado de Deus, sentado ao lado do Pai, ali intercedendo pelas nossas vidas. Príncipe da paz. Ele veio para trazer paz, ele veio para mudar a nossa história, para nos dar libertação, para nos dar salvação. Aqui está falando, em Isaías 9:6, de uma profecia, de uma palavra profética que estava sendo entregue, que Jesus estava a caminho. Mas demoraram muitos anos até que Jesus chegasse. E Jesus, então, ele nasce um bebezinho tão frágil quanto qualquer outra criança. A Ildete também não gosta dessa época do ano. Ele nasceu uma criança frágil e mesmo assim colocaram que ele tinha nascido em dezembro, Natal. Bom, então eu tenho que dizer para você.
por todas as pesquisas feitas, por todas as estatísticas, mesmo sendo há mais de 2000 anos atrás, nós precisamos lembrar que Jesus nasceu numa época de estrelas, de pastores trabalhando no campo, então não era uma época de frio, tinha colheita, era uma época de calor. Então Jesus nasceu nos meados ali de outubro, tá? Outubro, novembro, mas não foi em dezembro, no dia 25 de dezembro. Mas assim como muitas crianças são registradas dias ou até meses depois que nasce, assim foi a história de Jesus. Já havia uma festa no dia 25 de dezembro, e aí o imperador ele resolveu, né, o cara Bambambam resolveu colocar a comemoração do aniversário de Jesus na mesma data, para que o povo continuasse comemorando, mas daí eles comemorariam junto com aqueles que criam em Jesus e, consequentemente, eles teriam a possibilidade de os crentes e não crentes comemorarem a mesma data. E com o tempo, passar do tempo, começou então que Natal era dia 25 de dezembro. Nesse mesmo passar do tempo, entra então a história de São Nicolau, um homem que era muito bom, que partilhou seus bens com os mais necessitados, que se preocupava muito com as crianças e os necessitados, e ele presenteava e ele buscava dar esses presentes nessa época do ano. Então começou aquela crendice de que o Papai Noel era exatamente essa pessoa. Nicolau virou São Nicolau, também conhecido como Papai Noel. Bom, entre uma comemoração e outra comemoração, eu sempre vou permanecer com aquele que é chamado de maravilhoso, de conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade e Príncipe da paz. É com esse que eu vou ficar. Por quê? Fazer atos de bondade, generosidade, todos nós somos capazes de fazer. Porém, o Nicolau tinha uma condição financeira muito boa. Lógico que se eu e você tivéssemos uma condição financeira muito boa, a gente não ia dar presentinho, a gente ia dar presente para todo mundo. Eu amo nessa época do Natal, eu não sou de dar presente para ninguém, tá? Você vai falar assim para mim, nossa, que egoísta que você é. Não, não sou egoísta. Tudo que eu tenho que fazer, que nem com a minha família, eles já estão acostumados. Fez aniversário? Todo mundo almoçando em casa e vai um bolo para todo mundo, eu comemoro ali, canta parabéns. É assim que eu dou o meu presente de aniversário. Tem Natal, tem Páscoa, é desse jeitinho que a gente comemora, é comendo, porque não tem coisa melhor do que nós investirmos, não na comida, mas investirmos em relacionamento. Porém, final de ano eu sempre gosto de fazer cestas básicas para que as pessoas consigam, aqueles que têm menos possam ter pelo menos um alimento na mesa. Não sei se esse ano, né? Eu estou afastada dos cultos presenciais, então eu não sei se eu vou conseguir levantar o financeiro para fazer isso, mas imagina, se eu tivesse, não seriam 10 cestas básicas, não seriam 5, 20, seria muita cesta básica, seria muito brinquedo para as crianças que não têm, tá? Então, qualquer um pode fazer um ato de generosidade. Porém, o único que pode ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz é Jesus. Então, Natal, nós vamos continuar falando sobre Jesus, ok? Bom, vamos entender um pouquinho. Se um menino nos nasceu, um filho se nos deu, indica um evento futuro de muita alegria, um presente divino para toda a humanidade.
Se fala de um principado que está sobre os seus ombros, significa que ele não vai ser qualquer um. Ele refere-se ao governo, ao domínio e autoridade que essa criança exerceria sobre toda a criação. Um governo justo e um governo eterno. Se fala, então, que ele é um maravilhoso conselheiro, sugere o quê? Sabedoria, conselhos extraordinários. Deus forte, Deus poderoso, aponta para um poder divino, uma força e uma tendência para agir. E ele não agiu em guerra, ele agiu em amor. Ele venceu o inimigo de boca fechada. Jesus é o cara. Então coloca aí, Natal, de Jesus e Jesus, ele é o cara. Ponto final. Isso a gente não vai discutir, tá? Quando fala de Pai da eternidade, fala da sua natureza eterna, do seu papel como fonte de vida e de permanência. E Príncipe da Paz indica que ele trará uma paz duradoura. Porém, esse dia ainda não chegou. Estamos ainda aguardando a volta de Jesus. O dia que nós teremos uma paz duradoura vai ser quando Jesus voltar, ok? E ele vai fazer o quê? Vai reconciliar pessoas com Deus, estabelecendo um reino justo. Hoje, nós não temos um governo justo. Mas nós teremos um reino justo. Ele será aquele que vai governar sobre as nossas vidas. Pastora, mas se tem tanta coisa boa falando do Natal, por que muitas vezes a gente se entristece tanto? Olha lá, a Odete falando que muitas vezes já sentiu isso, não gosta do final do ano. Ai, gente, eu deveria ter colocado o link de novo, né? Me perdoem. Aí, eu detesto essa data. É fictício que se comemoram e como fazem. Cristo é real e não uma fábula. Sempre passei dormindo. É isso aí. Bom, então agora entra. Se tanta coisa boa no mundo espiritual está acontecendo, se pessoas têm conhecimento de que é Jesus que nós estamos comemorando, estamos falando de um Natal que nós estamos agradecendo a Deus pelo maior presente que nós recebemos, que ele tem entregue seu filho, Jesus, para morrer na cruz, em meu lugar, em seu lugar. Maria Fátima, boa noite. Então, por que será que nós temos a tendência a entristecer? E eu quero dizer uma coisa, que nós não estamos falando apenas de pessoas que não têm fé. Eu estou falando de pessoas que são cristãs, pessoas que estão dentro das igrejas, mas que sentem uma tristeza profunda voltado para tudo aquilo que envolve o mês de dezembro. E eu não sei você, mas a gente aguenta firme até novembro. Novembro a gente já começa a ficar um pouco cansado. Quando já vai chegando em dezembro, começa a cair a tristeza. Por que será que isso acontece? Realmente, em dezembro nós estamos cansados. Trabalhamos de janeiro a dezembro. Eu, particularmente, não tiro dia de folga. Eu não sei quanto tempo faz que eu não viajo. A gente, assim, é só trabalhando. A igreja, né? A igreja não nos proporciona isso, porque até então eu passei direto, sempre cuidando, mesmo quando eu não dava culto presencial, foi online, então eu perdi a conta de quanto tempo faz que eu não viajo, que eu não paro para descansar de verdade. O meu descanso é assistir os filmes que eu já falei para você, que eu gosto de seriado. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Bom, voltando aqui. Eu sei que é época de festa, então a gente se preocupa com festa. Não sei vocês, mas quando chega dezembro, eu aprendi isso lá atrás, de gerações passadas, que a gente
limpar a casa em dezembro. Nilma, boa noite, querida, seja bem-vinda. Que a gente limpa a casa, que a gente recebe visita, que a gente tem que preparar tudo. E assim ainda, algumas situações diziam assim que nós tínhamos que limpar a casa para receber a visita de Jesus. Então são coisas que eu ouvi ao longo da minha vida. Que a gente tinha que estar sempre, Elizabeth, boa noite. Que nós precisávamos estar sempre prontos para ser acolhedores na época de dezembro. Só que aí que tá, a sobrecarga emocional é muito grande. É o sinônimo de festa, de expectativas e de encerramentos de ciclos. E aí é que entra o problema. O problema dessa depressão natalina, ou síndrome de final de ano, ou dezembrite. Eu nunca tinha ouvido falar dezembrite, tá? Mas essa semana pesquisando para montar essa palavra, eu encontrei alguns psicólogos que usam esse termo, tá? Bom, quando a gente tem o estresse de ter que limpar a casa, o estresse de receber pessoas, eu sou uma pessoa que quando eu tenho que fazer comida para muita gente, eu mergulho na comida, me faz muito bem fazer comida e pensar que a família vai estar reunida. Quando eu tenho que botar ordem nas coisas, também me faz muito bem. Então, por que mesmo assim eu me sinto triste? Por que festas muitas vezes nos deixam tristes quando a gente lembra disso? A síndrome do final do ano não é uma síndrome clínica, não tem uma característica dela. Você não vai encontrar uma pessoa que vai chegar dia 1º de dezembro e vai no psicólogo, ele vai encaminhar para o psiquiatra vai mandar tomar remédio e vai te dar um atestado de 30 dias. Esse paciente está com a CID tal e ele está com dezembrite, ou síndrome do final do ano, ou depressão natalina. Você não vai encontrar isso, mas ela existe. Não tem um diagnóstico confirmado, mas ela existe. E aí eu entro com vocês do porquê ela existe. A síndrome do final do ano, ela é um aumento de estresse fora do normal. E vindo daquilo que eu já estou explicando para vocês, porque esse conteúdo que eu estou passando, se você não assistiu às outras, assista. De certa forma, ela é uma sequência para você aprender a se conhecer. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. É uma sequência para você ter o seu autoconhecimento. Você vai começar a se entender e também entender as outras pessoas. Bom, lembra que eu falei que tudo que nós passamos de ansiedade, ela está ligada a alguma coisa, a alguma situação que nós já vivemos. Bom, então essa depressão está ligada a uma série de fatores sociais e até fisiológicos. Pode ser o fato da canseira, mas também pode ser um fato social, um fato emocional. E aí? Será que eu passei coisas que eu posso me estressar? Será que eu tenho um acúmulo de tarefas nessa época? Será que eu tenho pressão por resultados? Principalmente se eu trabalho numa empresa, eu tenho que terminar todo o balanço para poder entrar esses dias de recesso? Será que se eu trabalho com alguma coisa... formatura, toda formatura nessa época, gente. Quando eu tinha os meninos pequenos, teve dia de ter formatura num dia, no outro e no outro. E eu fui madrinha de muitas formaturas. Então, assim, aí você tem convite para tudo quanto é lado. Tem uma coisa que eu não gosto, é de ser madrinha. Não pela pessoa, mas pela pressão que é. Né? É roupa, é horário, é calçado, é uma série de coisas
quando você tem filho pequeno, é com quem vai deixar o filho para ir num evento desse, que às vezes não dá para levar criança. Quando você é madrinha de uma faculdade, você não tem como levar uma criança. Então, tudo isso que eu parava para pensar, era coisa que me estressava muito nessa época. Então, tudo isso daí, olha, excesso de compromisso, sobrecarga de todos os lados, encerramento de ciclos. Esse é o pior. O fim do ano, ele marca a nossa vida como uma reflexão que pode nos levar à motivação ou à depressão. Esse é o problema. Nós temos a tendência a chegar nessa época do ano e começar a fazer uma reflexão do que nós conseguimos fazer esse ano de bom para as nossas vidas. O que eu atingi de objetivo que eu tinha quando eu comecei o ano. O que eu fiz para melhorar a minha história. Nem sempre o que nós fizemos são coisas que a gente fica feliz. Nem sempre os resultados do que nós começamos planejando em 1º de janeiro, nós vamos alcançar. E aí a gente vai ficar frustrado. Eu acho que esse é um dos piores pesos que carregamos, que é essa sobrecarga do balanço geral de final de ano. Eu não fiz isso ainda esse ano. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Como eu comentei esses dias aí com algumas pessoas, eu passei por um estresse grande, uma decepção grande há pouco tempo. 60 dias, 45 dias. E eu vejo que, assim, essa sensação que eu tive fez com que eu chorasse tudo que eu tinha direito, dormisse o que eu tinha direito, mas assim, a minha depressão também ela dura 2 dias, depois eu já sei, eu me dou esse direito, mas depois eu já sei que eu vou conseguir a vida em frente. Nada para, porque as pessoas param ou porque elas tentam nos paralisar. Minha vida não para, ela continua. E é assim que eu sobrevivo a todo o caos que a vida da gente é. Não pensa que a minha vida é um mar de rosas, porque não é, tá? Eu posso ser bem resolvida numa área, mas em outra não. Assim como muita gente pode falar, eu não sou bem resolvida no meu casamento, mas é muito bem resolvida no trabalho. Eu não consigo ser bem resolvida no trabalho, mas é super bem resolvida com a família inteira, tem aquela família unida. Eu tenho muitos amigos, mas eu não consigo um amor. Então é assim. Para um é uma coisa, para outro é outro. O problema é que todos nós temos a tendência a olhar para aquilo que nós não alcançamos e deixamos de olhar para aquilo que nós temos de bom. E todos nós temos o lado bom da história, ok? Todos nós. Não adianta você falar que não, porque todos nós temos o lado bom da nossa vida. Nós temos coisas que outros não têm. Você acredita em inveja? Você acredita que existe gente invejoso? Você já ouviu falar que a inveja mata? Então, nesse mesmo momento, tem alguém morrendo de inveja de você. Pastor, alguém morrendo de inveja de mim, mas eu não tenho nada. Gente, para com isso. Tem um vídeo na internet ali que é clássico da situação. Assisti um vídeo de uma mulher, ela não tinha dente nenhum, cabelo tudo desgranhado. E aí ela assim, mas sabe o que acontece? É que assim, aquela pessoa lá, ela morre de inveja de mim. Eu fiquei pensando, mas do que alguém tem inveja dessa pessoa, gente? Mas ela tinha certeza que alguém tinha inveja dela. E aí o repórter perguntou, mas tem inveja do quê? Do meu sorriso, do meu cabelo. Ops, é isso mesmo. Provavelmente o sorriso dela era verdadeiro e provavelmente ela aceitava perfeitamente aquele cabelo. Então tinha inveja. Agora uma coisa que eu quero abrir um parênteses. Inveja mata? Você já ouviu falar que inveja mata? Inveja mata. Na sua opinião, mata? Inveja? Se ela matar, não é o invejado. Inveja mata quem tem inveja, porque é uma dor no coração, uma coisa que a pessoa fica sentindo. Que quem morre
de tédio é o invejoso. Então não se preocupa. Ai, tá tendo inveja de mim. Problema dele. Ai, o outro fez maldade porque tem inveja. É, a maldade que fizerem pra mim, Deus limpa. Falaram mal de mim. Ai, eu não merecia isso. Claro que não. Mas e daí, quem é seu justo juiz? Quem é aquele que te defende? Quem é aquele que cuida até do seu sono? Quem é aquele que sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Quem é aquele que vela pelo seu sono, mas também te impulsiona a levantar de manhã? Quem é aquele que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã? Então espera um pouquinho, pode ter inveja, pode ter olho gordo. E eu não sei por que ainda não inventaram o colírio diet, né? Porque olho gordo tá todo mundo por aí. Mas enfim, pode ter o que quiser. Porque veja bem, quem está sentindo isso é o outro e quem vai se prejudicar é o outro. Por isso que eu quero que todo mundo seja muito feliz e se dê muito bem. Não dá pra gente ter inveja de ninguém. Meninas, se você tem olhado a vida do outro, meninos também, tem olhado a vida do outro e pensado, mas a vida dele é tão fácil. Quero dizer pra você, a grama do outro parece mais verde, mas quando você chegar no jardim do outro e olhar para baixo, há mesmo ralado que tem aquela grama falhadinha que está no jardim da sua casa, está na dele também. E se você quer ter um jardim melhor, molha ele, limpa ele e você vai ter um jardim mais bem cuidado, ok? Vamos continuando. Isso foi só um parênteses aqui, tá bom? Deixe-me ver. Inveja do que você é. Aí que tá. As pessoas têm inveja da família que a gente tem, do jeito que a gente fala, da maneira como a gente... As pessoas têm inveja do nosso jeito de ser. Do nosso jeito de ser. Já falei muitas vezes. Eu enfrentei um problema sério com uma pessoa que ela falava que eu era fingida. Porque ninguém amava as pessoas do jeito que eu amava. Ela falava isso. Foi uma guerra, foi um ano de guerra. Tá? E ela dizia exatamente isso, mas ela me magoava, me ofendia, vinha pra cima de mim mesmo como quem quer bater, quem quer... Ela me odiava, porque ela falava, esse sorriso seu é fingido, esse seu jeito de ser boazinha não é verdadeiro, ninguém é assim o tempo todo. Claro que não. Você acha que eu sou assim o tempo todo? Mas diante das situações das quais ela via, eu estava sendo sincera, eu estava sendo eu mesma. E se for pra não ser também, pra que eu vou sair de casa? Eu fujo completamente do tradicional, tá? Completamente do tradicional. Eu não vou, e eu espero que vocês aprendam isso também. Você não precisa ir pelo que a massa fala, pelo que o povo diz. No casamento do meu filho, foi um casamento muito bem planejado, muito bem preparado, com pessoas assim, num poder aquisitivo razoável. E eu fui de sapatilha, vestido de sapatilha. E aí, eu fiquei olhando aquela mulherada assim, sofrendo com aquele salto alto, e atrasou para começar o casamento. Tô dando um exemplo, tá? Atrasou para começar o casamento, e a mulherada toda assim, ai, tá doendo meu pé, tá doendo meu pé. Uma tirava um pouquinho o sapato, punha o pé em cima do outro, depois tirava um pouquinho o outro, punha em cima do outro. E todas as madrinhas, todas, reclamando de dor no pé. Ah, gente, chegou uma hora que eu falei, gente, eu não tenho dor no pé. Sabe por quê? Eu tô de sapatilha. Aí eu levantei o vestido assim e falei, gente, eu tô de sapatilha. Sabe por quê? Porque eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que me agradar. Eu tenho que estar feliz comigo mesma. Então, nunca espere que eu siga padrões. Eu vou seguir o meu padrão. Se eu quiser ir, se aquilo me fizer bem, eu vou fazer. Se for para fazer algo que é para agradar as outras pessoas, eu prefiro nem ir. Então, coloca isso na sua cabeça. Seja livre de tudo. Seja livre de tudo o que está te prendendo. Se liberta, para de querer agradar os outros. Isso já começa para o final de ano. Para, gente. Eu preciso ter um vestido para cada evento. Se eu for olhar bem, eu tenho muitos vestidos mesmo. Tenho. Porém, tem aquele que eu gosto mais. Jantar de final de ano da empresa.
Normalmente, procuram ir para uma churrascaria ou algum lugar assim, mais social, até, estou falando de churrascaria, mas um lugar mais social. E aí eu tenho um vestido preto que eu adoro. Amo ele. Muito bom, prático no corpo. Aí sabe o que eu faço? Eu vou com o vestido preto. Mas e aí? E aí, gente, eu já percebi que eu já fui 2 anos seguidos com ele. E daí teve um outro evento em que as mesmas pessoas estavam lá, e eu tava com o vestido preto de novo. Mas você não tem outro? Não tenho. Mas eu gosto dele. Então eu vou com ele. E tô preocupada se alguém prestou atenção? Não. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Você não tem que agradar a todos. Você pode sim quebrar as regras do perfeitamente na estética perfeita. Você pode quebrar essas regras. Seja livre. Então fica essa dica já pro final de ano para você poder sentir a tranquilidade do que é. Tô falando da minha realidade, talvez não seja a sua realidade, tá? Mas seja livre. Depois eu vou dar outros exemplos também, tá? Quais são os alertas, os maiores alertas que a gente vai percebendo que a gente tá começando a entrar nessa fase de síndrome do final de ano? Alguém já teve que fazer algo? Preciso que vocês participem, tá todo mundo muito quietinho hoje. Vocês já fizeram algo? Obrigado, que por você mesmo você não faria? Você já foi em algum lugar que por você não iria? Você já falou algo que você na verdade não estava sentindo de falar? Você já teve que fazer algo forçado só para agradar os outros? Responde essa para mim. Opa, o pastor me mandou um relatório completo aqui. Ai, é isso aí. Amém. Esse eu vou deixar para encerrar, tá bom? Ah lá. Uma já respondeu, já fiz para agradar. Gente, eu tô achando que tem tão pouca gente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Pera um pouquinho. Tá pouquinha gente hoje, hein? Ixi, vocês não estão me ajudando aí a divulgar. Vamos lá? Vamos chamar o povo nos grupos? Ai. Será que eu vou ter que parar com esse trabalho? Eu tava gostando tanto de fazer isso. Vou fechar aqui para entrar de novo, só para ver se tá com... Uau, olha lá, caiu mais ainda, gente. Eu falando isso, caiu mais ainda a audiência. Eu sei que tem gente que tá assistindo pela televisão, mas dá uma força aí para mim, gente. Oxi. Oi. Ai, gente. Você viu, Iodete? É isso mesmo, Selma, você tá livre. Fez sim, mas não faz mais. Ô, Meirinha, obrigada, meu amor. Vamos lá. Sinais, então, enquanto vocês vão respondendo aí, se você já fez alguma coisa que você não queria, eu vou continuar aqui, ó. Peraí, Dalva. É isso mesmo, Dalva. É isso mesmo. Eu avisei que seria no dia seguinte, gente. Oh, meu Deus do céu. Meninas, talvez porque eu avisei depois da meia-noite, será? Porque quando voltou a força, pode ser isso. Ai, obrigada, meu amor, obrigada. Alguém coloca lá, então, tá tendo live, gente, por favor. Vamos lá, quais são os sintomas de que você está começando a entrar nessa época do ano, meio entrando na depressão? Vou falar algumas coisas simples. Irritabilidade. Você anda irritado com as coisas? Parece que tudo está meio estressando? Tem sentido alteração de sono e apetite? Comendo mais ou então menos? Tá certo que dezembro a gente tem a tendência a comer mais, porque tudo quanto é lugar que você vai serve alguma coisa. É isso mesmo, Dalva, e eu também estou vivendo esse momento, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Tem sentido falta de concentração? Oi, Dorinha. Que bom, eu espero que ela esteja melhor, Dorinha. Tem
sentido falta de concentração? Você tem sentido que parece que você esquece as coisas que você estava fazendo, tá indo para um lugar, não sabe o que estava fazendo, esquece as palavras, esquece a receita. Esses dias que eu falei para você que eu não andei muito bem, eu não conseguia lembrar a receita do arroz. Hã? Pastora, tu tá doida? Tá, tô doidinha. Gente, se eu coloco um copo de arroz, eu deveria colocar 2 de água. E aí eu não conseguia associar se era 2 de água do copo grande ou se era 2 de água do copo pequeno. E eu fiquei lá parada. Será que tem algum lugar anotado, gente? Mas eu sei que é um de água e outro de arroz, mas eu tenho 2 de arroz, 2 de água e 1 de água e 2 de arroz. Fui lá pro meu marido. Bem, arroz faz com quantos copos? Você sabe, né? Eu sei. Qual que é o copo que eu uso, então, de medida? Gente, é o mesmo tipo de copo que eu uso há anos. Deu branco. Por quê? Porque quando você não está bem, a sua mente falha. E depois eu ria, gente. Eu coloquei o arroz no fogo e eu ria. Mas eu ria. E eu falava assim, gente, deve ser assim. Quando a gente fica meio der, né? A gente fica doidão e nem sabe que tá. E vai ser motivo para todo mundo rir em volta da gente. Mas tá bom demais. Vamos seguir na vida. Vamos levando a vida. Exatamente, Selma. Muito bem. Boa noite, Júlia. É hoje mesmo, minha querida. Eu mandei o recado pensando que era ontem, né? Que ia ser hoje. É que acho que eu mandei o recado muito tarde. Por enquanto, estou sentindo tudo que a senhora falou. É bem por aí mesmo. Ai, Odete, isso aí já foi. Ah, o pastor catando um papelzinho para anotar mais coisa. É bem assim mesmo, viu, Odete? Eu já esqueci a assinatura. Sabe uma coisa que aconteceu comigo uma vez? Eu comecei a passar mal. Uma tontura, um mal-estar. Então eu queria ligar para o meu marido e buscar. Eu estava numa outra cidade. E eu queria falar. Isso tudo é estresse, viu, gente? E eu queria ligar para o meu marido. Ele estava perto do lugar que eu estava. Eu estava fazendo um workshop. Mas eu podia ir embora, sem problema nenhum, já estava pago. Eu podia catar minhas coisas e vir embora. E eu tentava ligar para o meu marido. Mas chegou assim, eu estava na sala de aula. E eu comecei a passar mal. Um mal-estar, uma tontura, enjoo, tudo que eu tinha direito. E eu falava assim, eu preciso ligar para ele. Eu peguei o telefone, mas eu não conseguia lembrar o número. Daí eu falei assim, não, mas eu devo ter telefone de alguma outra pessoa. Mas quem é meu amigo? Eu não conseguia lembrar. Eu moro onde? Eu não conseguia lembrar onde eu morava. Eu não conseguia lembrar onde eu morava. Eu não conseguia lembrar o nome do meu marido e não conseguia lembrar. Foi uma coisa horrível. Simples. Fui pro banheiro, me tranquei no banheiro. E lá eu fiquei. A única coisa que eu lembrava é que existia Deus. E eu comecei a orar. Deus Todo-Poderoso, eu não sei quem eu sou, eu não sei aonde eu estou e eu não sei nada. Mas o Senhor tem tudo aí guardadinho. Então, Pai, me ajuda a recapitular a minha vida. Lembrei que eu tinha um cartãozinho da empresa do meu marido. E aí eu fui lá. Catei o telefone do cartãozinho de visita e liguei para ele, sem nem lembrar o nome dele. Eu não estou muito bem, você pode vir me buscar? Mesmo assim, até eu conseguir fazer isso, estava quase na hora de ir embora, que era quase a hora dele vir me buscar mesmo. Então, eu quero que vocês entendam que o estresse, ele nos dá cada cilada, cada armadilha para nós, que assim, é fora de sério. Deixe-me ver quem eu não respondi ainda. Ah lá, esses daí já foram, viu, pastor? Bom, alteração do sono, apetite, concentração, constante sensação de cansaço. O pastor colocou assim, olha, de vez em quando tem que fazer igual o Batman. Quando os problemas vêm, ele corre. Ele corre para a Batcaverna. De vez em quando a gente tem que se mandar para a Batcaverna mesmo. Entrar para a caverninha e ó,
quietinho. Bom, sensação constante de cansaço, perda de interesse por atividades habituais. Que nem eu sou apaixonada por pintura. Eu pinto todos os dias. Qual é o meu termômetro? Se eu não tiver com vontade de pintar um dia. Nessa hora eu falo, ixi, como que é? Ops, tem alguma coisa errada. Desânimo, choro fácil, sensação de incapacidade de fazer aquilo que é necessário. É isso aí, Meire. Você sabe que isso daí é verdade. Quando a gente começa a se sentir muito cansado, mesmo não fazendo muita coisa, já mostra que a gente não está bem emocionalmente. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está dizendo, se você estiver sentindo tudo isso, não fica nervoso, não fique inquieto. Peça para Deus. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, ou seja, fala para Ele, fala com Ele, apresenta para Ele. Não adianta você ficar reclamando. Pelas orações e súplicas. Oração é quando eu falo com Deus, súplica é quando realmente eu estou precisando tanto, que eu já estou suplicando, repetindo a minha oração, dobrando os joelhos se necessário, chorando, se isso não der para segurar as minhas emoções. Com ação de graças, tá? Com ação de graças. O que significa isso? Mesmo sabendo que tudo isso que eu estou passando é ruim, eu preciso colocar para Deus, sabendo, na certeza de que Ele vai resolver. Tanto que, assim que eu terminei a minha oração, trancada naquele banheiro, eu lembrei que eu tinha um cartãozinho de visita. Não foi lembrar de quem era quem, mas foi lembrar que existia um cartão de visita. E aí? Ele não me atendeu? Ele me atendeu. Quando o meu marido chegou, eu lembrei o nome dele na hora. E aí? Eu não gosto de ser escandalosa, aí eu fui bem pertinho dele e falei, tô passando mal, me tira daqui. Foi assim, gente. A gente passa por cada situação, né? A Dalva falou a mesma coisa. A Dorinha já tirava até essas datas do calendário. Aí que tá. Vou falar agora para vocês. Bom, a depressão... Você sabe a diferença entre depressão natalina e depressão sazonal? Você sabe a diferença disso? Talvez não, mas eu vou explicar para vocês. Depressão natalina, ela vai acontecer somente essa época do ano. A pessoa não é depressiva, mas ela se sente triste nessa época. Ela se sente cansada, fadigada, esgotada, perde interesse. Muitos acham que é só o fato da canseira normal do final de ano, né? Outros já atribuem a lembranças do passado, certo? Mas aí que tá, essa depressão, ela acontece no final do ano. Para quem já tem a depressão crônica, que é tratada ou que não está sendo tratada, ela vai piorar nessa época do ano. E existe a depressão sazonal. O que é uma depressão sazonal? É aquela que acontece em determinadas épocas do ano, ok? Que também não está muitas vezes ligada à depressão de um modo geral. A depressão sazonal significa em épocas do ano, ok? O que são essas épocas do ano? Normalmente a época do frio, onde o dia não aparece tanto o sol.
Épocas em que o sol se esconde, que a gente fica num lugar mais de neblina, o nosso organismo, nos outros países, ok? Existem países que têm um inverno muito rigoroso, muito rigoroso. Então, ver o sol é quase impossível. Nós precisamos, essa depressão, ela está ligada relacionado à alteração do nível de serotonina, tá? Que é um neurotransmissor ligado ao humor, bem-estar e regulação do apetite. Quem tem depressão, ou come demais ou come de menos. Pode acontecer isso. Ou não tem nem tem desgaste tão grande que não tem força para se alimentar. E nós precisamos também da melatonina, que é o quê? É o hormônio responsável pelo ciclo sono-vigília e pela sinalização que está na hora de descansar. Então começa a existir uma inversão. Nós brasileiros vivemos na serotonina, sol, muito mais período de sol. Mas em alguns países é muito mais período de inverno, ok? Então eles têm um acúmulo maior de serotonina, que dá sono. Então existe essa diferença. A redução da luz solar altera o ritmo biológico e pode desencadear sintomas de depressão. Não é a mesma coisa da depressão natalina, ok? Um detalhezinho. Quando nós falamos sobre a depressão sazonal, é interessante. Se você tiver condições de... Vocês já viram aqueles óculos de segurança, né? Aquele óculos de segurança, pastor? Tem um óculos de segurança que é amarelo. Por um período em que eu estava bem estressada mesmo, mas engraçado, né? Pela nossa situação mesmo, a gente nunca fica estressada. Você já percebeu que o estresse vem sempre de graça, lá de fora? Pelo menos pra mim é assim. Nunca fui eu que corri atrás deles. Eles correm atrás de mim. Ah lá, a Ângela falou que não gosta de Natal nem de Ano Novo. Tá aí. Então, olha só. Eu fui fazer uma terapia e eu achei um barato que o terapeuta, ele me mandou fazer uma coisa do zero. Então, eu lembro que eu costurei uma galinha na terapia. Eu costurei uma galinha, algo que eu não soubesse, mas ele falou pra mim, constrói do zero. Foi ótimo. Porque a terapia que ele estava passando pra mim é o quê? É você, daquilo que você gosta de fazer, tirar o que você não sabe fazer, para você poder treinar o seu consciente e inconsciente de que você é capaz. E aprender a lidar com as lutas. Por isso que eu falo, a pessoa fala que não consegue pintar e desiste. Mas não pode desistir. Você tem que fazer o quê? Não tô conseguindo, vou tentar, porque isso daí é exercício mental. Bom, ele falou assim pra mim, depois ele começou, entramos numa época que era inverno, e ele falou, vou te dar uma dica. Compra um óculos amarelo. E eu comprei, pra ver realmente como que era. Gente, uma pena que eu não deixei ele aqui. Você sabe onde ele tá, pastor? Não sabe, né? Também não. Não lembro onde guardei. Você coloca, ele tira toda a sensação de cinza. Ele vai ficar amarelo. E se você usar por 15 minutos que seja, você começa a sentir uma sensação diferente. É uma coisa boba, mas aquele óculos traz uma sensação diferente. Ele trabalhou com isso, acho que eu fui 4 vezes. Eu ia uma vez por mês, então foram 4 meses fazendo nesse terapeuta. Em conclusão, eu entendi que eu tinha a chave de tudo nas minhas mãos. Eu entendi que a cura estava nas minhas próprias mãos, porque eu já trabalhava com artesanato. Tá? Então, entende uma coisa. Nós estamos num país tropical. Nós estamos num país que nós temos sol praticamente todos os dias. Será que a gente está parando para sair e olhar um pouquinho do dia? Será que nós estamos levantando de manhã, uma manhã mais cedinho, em que o sol começa a nascer,
para a gente olhar aquele sol vindo como um grande rei, que ele vem de mansinho, mas ele inunda todos os lugares. Será que você tem feito isso? Será que você tem dado valor para aquilo que você tem? Essa é a depressão sazonal. Mas essas mesmas coisas vão colaborar a você sair da depressão natalina, depressão do final do ano. Como eu disse, não são diagnósticos de depressão. Depressão é depressão. Mas existem quadros agravantes para quem tem depressão e para quem não tem depressão, mas sente essa coisa estranha. No inverno, nós queremos ficar debaixo das cobertas. No inverno, a gente tem mais vontade de dormir, mais vontade de comer. Mas também não é natural isso. Não é natural. Nós deveríamos... Oi, Maria! Boa noite! Opa, então tá bom. Eu aprendi a amar o Natal. Vou contar a minha história de Natal. Então, assim, vamos começar a dar valor para as pequenas coisas. Bom, nós podemos... o balanço de final de ano também altera muito o nosso humor. Eu comecei falando sobre isso, né? Ele abala muito. Por quê? Quantas frustrações você teve esse ano? Quanta coisa não deu certo? Quanta coisa que você viveu que poderia ter sido diferente? Quantos sonhos você tinha? Quantos sonhos você tinha que foram cortados esse ano? Isso tudo a gente pode até não ficar pensando, mas está lá no inconsciente. E eu que sou uma pessoa que realmente faço balanço de tudo que eu quero conquistar. Olha, todo ano eu faço uma listinha, os papeizinhos. Eu escrevo num papelzinho mesmo o que eu quero, que eu espero conquistar naquele ano. O que eu quero fazer? E aí, quando chega no final do ano, eu vou fazer um levantamento se aquilo foi alcançado. Bom, então, no ano de 2023 para 2024, no meu papelzinho eu coloquei assim: eu quero falar a mesma língua de uma determinada pessoa, porque tudo que eu falo, ela entende distorcido. E tudo que ela fala me machuca muito. Tá? Foi o que eu pedi. Dia 12 de fevereiro, sofri o acidente, quebrei o pé, quebrei a coluna, fiz a cirurgia em agosto. Em agosto, no meu pós-cirúrgico. Foi uma única conversa. E hoje a gente consegue falar a mesma língua. Então, se eu tive que passar por tudo aquilo de sofrimento para poder dizer assim, consegui alcançar aquele objetivo, aí quando chegou no final do ano, aquela choradeira, o que eu pedi aconteceu. Então, quando eu falo de que vocês são seus objetivos, nem sempre é o objetivo financeiro do que você quer ganhar. Pode ser algo que tem que ser resolvido na sua vida. De 2024 para 2025, eu marquei no papelzinho, de novo. E o meu pedido foi que eu volte a andar, porque a probabilidade de eu voltar a andar era mínima depois da cirurgia. Para a honra e glória do Senhor, eu não tenho mais dor, eu ando normal, já consigo abaixar. Eu precisava perder aí uns 10 quilos, me ajudaria muito para mobilidade. Mas eu tô curada, tô bem com tudo isso. Mas eu precisei passar por tudo isso. E aí é onde eu respondo para você. Ai, mas eu peço uma coisa para Deus e Deus não atende. Olha o que eu tô passando, quanta coisa ruim eu tô passando.
pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido, porque o jeito de trabalhar de Deus é diferente. O jeito que Deus trabalha é completamente diferente do nosso. E Ele vai cuidar daquele que fez o pedido. E Ele vai cuidar, e não importa se tudo ao redor está indo contrário ao que você quer, porque o que você pediu primeiro para Ele, e Ele viu que era importante, Ele vai realizar, mesmo que você sofra por uma fase de tempo. Então, pensa assim, eu não sou o tipo de pessoa, pensa assim, ó, eu não sou o tipo de pessoa que tive frustrações esse ano. Eu não sou o tipo de pessoa que, me feriram, mentiram, judiaram de mim. É isso que vocês têm que entender. Chega de prestar conta para as pessoas. As coisas acontecem, as coisas são assim, elas rompem. E aí, você tem culpa disso? Não. E se alguém falar alguma coisa? Mas os outros pastores fazem as lives dele tão perfeita. Você tá sempre rindo enquanto você tá gravando. Primeiro que para falar de Deus eu jamais vou fazer cara feia. Eu não tenho por que fazer cara feia, é minha maior alegria. Segundo, falar da área da psicologia para mim é um privilégio. Então, pra que eu vou esquentar a cabeça, gente? Olha, isso é cura. Isso é cura! Pare de se preocupar com a opinião dos outros. Seja feliz nas coisas pequenas. Bom, de tudo que eu estou falando para vocês, voltando, vai dar um intervalo aí que eu não sei nem onde eu tinha parado, infelizmente, mas vamos lá. Nós temos então, nessa época de dezembro, aquela situação das frustrações, tá? O balanço de final de ano, que causa fracasso e desânimo, a sensação de fracasso e desânimo, mas lembra do que eu falei, tudo que pode parecer fracasso hoje, você vai entender que é Deus mostrando quem pode, nem quem pode, quem merece e quem não merece a sua companhia. Pode ser que você gostava muito de alguém, era muito próximo, mas às vezes essa pessoa não merecia sua amizade. Ela não merecia, tá? Eu tenho pessoas que sinto muita falta, muita saudade. Sim, eu tenho isso, saudade de muita gente. Porém, eu sei que algumas eu não vou ver mais. Outras eu vou falar só no telefone. E aí, né? Bom, outra coisa. A pressão social para você estar sempre sorrindo nessa época do ano e de você dizer que tudo é amor e paz, né? Trancinha no cabelo. Não. Você não tem que estar sorrindo o tempo todo. Você pode fazer cara feia. Posso, pastora? Pode. E você pode também treinar. Vou ensinar para vocês. Se você estiver sozinho aí para ninguém zoar com a sua cara, segura o seu rosto. Esse foi meu filho que ensinou, hein? Segura seu rosto nessa posição aqui, ó. Muito tempo. Segura. Quando você menos perceber, você vai notar que essa parte, ela enrijeceu. E mesmo que você não queira, ela vai ficar puxadinha como se fosse um sorriso. Não tô fazendo isso agora, tá? Mas é uma coisa, tem pessoas que você não pode falar que você não tá legal. Você não pode falar assim, eu não vou com a sua cara. Bem, que tem gente que a gente gostaria, né? Some daqui. Mas não dá, não dá, não dá. Você vai me visitar mesmo nessa época do ano. Vai vir aqui comer o panetone da minha casa e não trouxe nem um pãozinho. Você veio mesmo pro churrasco e trouxe meio quilo de linguiça para 5 pessoas. Seja bem-vindo. Coisas que a gente passa. E nem todo mundo você vai poder falar o que está pensando. Então, às vezes, um sorriso daqueles assim, sabe o que eu fui aprendendo? Que quando você sorri das pequenas coisas você aprende a sorrir, você começa a ver que as desgraças são muito engraçadas.
Gente, é tão ridículo certas coisas que elas se tornam engraçadas. Por exemplo, você fala assim, o churrasco vai ser aonde? Vai ser na casa de tal pessoa. Tá. Aí todo mundo resolve que vai levar linguiça. Aí tem aqueles que vai levar a toscana e tem outros que vão levar aquela caseira, que vem cheia de gordura e pimenta. Só que uma custa, vou falar um preço aí, R$10, a outra custa 7, 6. Quando ele chega na festa, ele chega com aquele saquinho de meio quilo, entrega na sua mão e vê uma família inteira. Mas, normalmente, é a linguiça que é servida antes. Sabe o que acontece? Não tá com fome. Aí todo mundo come o que ele trouxe. E ele fala, nossa, já acabou o que eu trouxe. Ah, eu vou comer aquela picanha. Vou esperar um pouquinho que tá pra sair a picanha que o tio Zé trouxe, né? Gente, é rir. É rir, é rir. Eu aprendi que tudo se torna muito engraçado. O dia que eu esqueci do arroz, é engraçado, gente. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Aprende a sorrir das coisas ruins. Aprenda a ver as coisas de uma maneira mais livre, mais leve no seu coração, tá? Vai ter muita coisa que você vai falar assim, gente, eu não acredito que isso daí fez isso. Só que ele não fez para você. Entenda isso. Essa pessoa não fez para você. Ela só acha que é bonito ser feio. Ela não fez para você. Ela só entende que aquilo que ela está fazendo, ela faz porque ela é assim, mas ela não sabe o quanto ela está sendo ridícula com aquilo que ela está fazendo. Aquelas pessoas que te ofendem, que te magoam, ela é daquele jeito. Ela nem sabe o peso do que ela está colocando em cima de você. No entanto, você vai continuar sendo você, filha de Deus. Você vai continuar sendo você, mulher, homem, amado, forte, tá? E ela é o que ela é. Hoje ela destila veneno sobre a sua vida. Amanhã vai ser sobre a vida de outra pessoa. Porque o que ela tem de melhor dentro dela é o veneno que ela solta. Nós precisamos começar a entender como lidar com certas pessoas. Talvez o seu problema esse ano foi um problema financeiro, né? Então está te trazendo uma dificuldade, um problema de saúde. Problema de saúde. Ai, é triste falar isso, mas por experiência própria. Tudo que vem tem um propósito. Tudo que acontece com a gente tem um propósito. Então, é bom, Selma. Que bom. Tudo tem um propósito. Então, assim, cada enfermidade, cada dor, cada luta, cada lágrima, muitas vezes é Deus. Ele quer que você tire uns dias de folga. Os trabalhos mais lindos que eu criei são os que eu pintei enquanto eu estava na cadeira de rodas, deitada numa cama que eu não podia nem levantar. Eu só colocava, conseguia pegar uma das minhas pernas, eu conseguia colocar assim, né? Encostava o cavalete na perna para pintar. Eu nem postei esses desenhos ainda, não postei essas pinturas. Sabe por quê? Porque do jeito que eu foi passando os dias, eles ficaram dentro de uma pasta e eu não abri essa pasta o ano inteiro. Não por nada, só esqueci deles e lembrei agora. Mas por que nós nos incomodamos tanto com as coisas? E é duro. Porque muitas vezes é no final do ano que junta a família. E é no final do ano que nós vamos ter que lembrar de toda a dor que nós passamos dentro da família. Eu odiava o Natal. Quando chegava a época do Natal, era a pior época do ano. E meu filho tinha acabado de nascer, nasceu em outubro, dezembro, né? E a gente foi no mercado e eu vi uma fila de pessoas no açougue para comprar carne. Boa noite, Miriam.
É isso mesmo, né, Miriam? Isso. E eu falei, gente, quanta hipocrisia essa coisa de Natal. Quanta hipocrisia. É tanta falsidade. Reunião de família é tanta falsidade. Reunião de amigos sempre tem a falsidade. Sim, mas é o que eu acabei de falar. Cada um vai dar o que tem de melhor. Certo? Por isso que a gente não pode mudar a nossa essência. E aí, eu tava nessa fila do açougue. Eu ia comprar alguma coisa tipo pão com presunto para comer à noite, porque não se comemoraria Natal. Não queria árvore de Natal em casa, não queria nada. E eu lembro que eu comecei a lembrar o porquê que eu odiava o Natal. E estava ligado com a minha infância. Eu não lembro de um Natal, enquanto eu estava solteira, que o meu pai não chegou em casa alcoolizado. Eu não lembro de um ano novo em que muitas vezes a ceia estava arrumada, tudo bonitinho, tudo feito, a comida tão caprichosa. E ele chegava em casa, ele nervoso com uma coisa qualquer, às vezes o sal que não estava no gosto dele, ele gostava de comida muito apimentada, então assim, não tinha aquilo que ele queria. Ele catava a mesa inteira de comida e ele virava a mesa. Meu pai sempre foi muito forte. Ele virava a mesa com toda a comida no chão. E eu e a minha mãe ficávamos sem comer. Ele não comia, mas ele estava entupido de pinga. E eu e a minha mãe ficávamos sem comer. Isso não foi uma vez só, foram muitas vezes. Muitos natais que quando chegava aquela data, a gente já ia ficando nervosa. Para você ter uma ideia, que meu pai virava na esquina assim o caminhão, né? Ele vinha com o caminhão lá da esquina da avenida e entrava. Quando eu escutava o barulho do caminhão virando para chegar em casa, o meu coração acelerava. Acelerava assim de ficar até sem ar. Meu pai tá chegando. E a gente nunca sabia como ele ia vir chegar em casa. Eu amava o meu pai. Mas eu vivi tudo isso. Então, pensa comigo. É verdade, Stephanie, tem toda a razão. Eu não vi o recado, né? Tem toda a razão. Eu não vi o que estava escrito no comecinho. Então, meus amores, pensa bem. Eu tinha um porquê de não gostar do Natal. Eu tinha um porquê de odiar o Natal. E todas as pessoas que dizem eu odeio o Natal, pode ter certeza que alguma coisa você guarda no seu consciente ou no seu inconsciente. E eu lembro que eu estava naquela fila de açougue, com meu filho no colo, tão lindo. E eu olhei assim, pensei assim, pera um pouquinho, para. Não é porque o meu pai fez eu viver tudo isso, não é porque eu sofri tantos abusos verbais e físicos ao longo da minha vida, nessa época, como em todas as épocas. Mas nessa época era mais importante. Eu tenho que viver isso. Outra coisa que eu tinha um trauma muito grande de Natal. Era eu, meu pai e a minha mãe. Nós não tínhamos, eu não tinha irmãos. E também não podia ter família por perto, porque o meu pai daquele jeito, a gente nunca sabia como ele ia chegar, então a família nunca chegava perto da gente. Então eu posso falar para você, eu não tenho família. Não porque eu não tenho, mas porque eu não pude crescer com a minha família. Conclusão. Então, eu tinha muita carência, muita necessidade de pessoas comigo. E até hoje eu gosto de fazer comida e receber pessoas. Quando tinha o seu pai. Exatamente. É assim, porque nós temos também esse problema. Eu vou citar daqui a pouquinho. Então, veja bem. Eu tinha o problema de não ter família comigo. Natal era um dia como qualquer outro dentro de casa. Era uma briga como qualquer outra. Então, vai vendo. Na casa da minha vizinha,
Natal era a coisa mais linda. Eu acordava com o barulho das crianças gritando, cantando, brincando, porque ela tinha muitos netos e esses netos faziam aquela algazarra. Então eu falava assim: Senhor, eu quero muito uma família grande, eu quero muitos filhos, Deus. Eu era criança, eu quero muitos filhos, eu quero, Senhor, ter tudo isso, Pai. Eu quero ter netos também, porque eu quero barulho dentro da minha casa nessa época. E aí, naquele dia, na fila do mercado, eu falei: pera um pouquinho, agora eu tenho a oportunidade de mudar a minha história e eu vou ficar presa ao meu passado. Eu lembro que eu cheguei no açougue, eu pedi tanta carne. Eu falei: não, nós vamos fazer um churrasco. Eu comprei um peru que eu queria fazer no ano novo. Gente, eu fiz aquela compra. Entramos dentro do carro, eu falei para o meu esposo: vamos lá para o centro que eu quero comprar uma árvore de Natal. Ele falou: árvore de Natal? Ele não questionou muito minhas loucuras, sabe? Porque ele sabe que eu tomo as decisões, mas no fim dá certo. Eu falei: tá bom, vamos lá. Eu comprei uma árvore de Natal que ela tinha quase 2 metros. Eu lembro que o topo da árvore de Natal batia no teto. E comprei enfeite para ela todinha. Gente, que delícia. Montei aquela árvore, tiramos foto com o bebê do lado, coloquei gorrinho de Papai Noel nele. E tá tudo bem, gente. E sabe o que eu fiz? Daquela data em diante, eu comecei a comemorar o Natal. No primeiro ano com filho só, no segundo com 2, no terceiro com 3. E hoje, esse ano, nós estamos em 11 pessoas. E 2 estão no forninho. Então quer dizer que o ano que vem é de 13 a 14 pessoas a mais. Só a nossa família. Mas eu tive que cultivar isso. É fácil? Não. No meio dessa caminhada teve brigas? Teve. Teve natais que você passou sozinha? Muitos. E aí, eu tô falando isso para vocês, colocando essa história para vocês entenderem. Coisas boas a gente planta. E era sempre assim quando eles se casaram. Eles não vinham pro Natal e nem pro Ano Novo. E eu ficava tão triste que eu ia passar sozinha. Eu não gosto de ficar sozinha. Então eu cheguei na seguinte conclusão: se é assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu Natal antecipado. Então, o meu Natal, né? A minha reunião familiar, porque não é Natal, gente, tanto faz, se é de Natal, de Ano Novo, tanto faz. O balanço, eu já falei para você. Começa a entender que o que não é bom é pro seu bem. E vai ficar tudo bem mesmo, só confia. E depois, nós vamos pro Natal, voltei pro Natal. Hoje nós comemoramos o Natal, por exemplo, no dia 10, dia 15, tanto faz. Vou fazer um almoço esse final de semana? Vou. E daí, é o almoço de Natal? É o almoço da minha família. Por que é mais importante do que a família, gente? O que é mais importante? Esse ano, eu não tenho meu pai. É difícil. Ele era o churrasqueiro da família. Nós perdemos, eu falei esses dias no grupo do Amigo Secreto, falei que nós perdemos o meu sogro. Nessa época do ano, ele estava na pior fase da saúde dele. Nós perdemos o meu sogro em janeiro, comecinho de janeiro. E aí, pensem comigo, você acha que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Nós perdemos o meu cunhado, que ele era o segundo churrasqueiro da família. E perdemos o meu sogro ano passado. E perdi o meu padrasto, que ele era o contador de piadas. Então nós tivemos, assim, perdas enormes nesse período. Mas eu não posso pensar nos que foram. Eu preciso lembrar dos que estão. Eu vejo muitas mães que perdem seus filhos e ela paralisa a vida pelos que partiram e esquecem que tem muitos que ainda precisam dela. Muitas vezes ela começa a colocar só foto dela com o filho que partiu.
ela começa a falar do filho que partiu. Só que ela esquece que tem outro que não partiu. Ela esquece que tem outro que está ali. E ela deveria de canalizar todo o amor que ela tem naquele que está vivo. E o que partiu? Entregar para Deus. O luto é a pior coisa nessas épocas. É a pior coisa que existe nessas épocas. Porque a gente lembra dessas pessoas que faziam as coisas ali dentro, né? Pensa comigo. O luto é algo que a gente vai ter que aprender a lidar. E eu quero dar uma palestra só sobre o luto para vocês entenderem as fases que o luto nos coloca. Mas e os que estão vivos? Será que eles não estão sentindo que nós estamos morrendo vivos para ele? Será que essas pessoas não precisam tanto da gente e a gente está deixando de dar valor para eles? Será que essas pessoas não precisam do nosso sorriso? E a saudade? E a dor? E por que essa pessoa tão importante para mim não está mais comigo? Essa pessoa tão importante só foi para Deus e ela está te aguardando. Calma. Segue o fluxo da sua vida. E a qualquer momento você vai estar lá do lado dele. Ele só está lá esquentando o lugarzinho seu. Calma. A gente tem que aprender a lidar com o luto. Luto parece que é uma coisa que acaba. Mas quem morre, eu creio, vai para Deus. Existem aqueles que foram muito maus nessa vida. E pode sim ir para outro lado. Mas os que estão com Deus, eles estão nos aguardando. Tá? Então, sossega seu coração. É uma viagem, a vida é uma viagem. Onde alguns voltam para casa primeiro. E às vezes nós estamos aqui tristes porque não estamos com Ele. Triste porque Ele não está conosco. Esquecendo que em breve nós estaremos com eles. É assim que funciona. E olha o que Deus diz. De tudo que eu falei. De crises pessoais, de tristezas, do balanço da vida, do luto, do passado, qual é a sua história, de tudo isso. Olha, Deus dá uma palavra para a gente. Em Isaías 41:10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Para de ficar preocupado, Deus está com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não fica apavorado, não. Estão com inveja, tenho mal, tá... Ele está conosco. Eu te esforço, eu te ajudo. Ele está dizendo isso na Bíblia, na palavra de Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos estabelecer limites entre a ansiedade das festas de final de ano. Mas como que eu posso fazer isso? Bom, reconhecer os meus limites. Eu tenho que saber que não é obrigatório participar de tudo. Fazendo uma recapitulação de tudo que nós falamos. Eu tenho que respeitar o meu próprio ritmo. Eu dou conta de passar acordada até 2 da manhã lá na virada do ano? Não sei. Então, se eu não dou, eu vou, fico um pouquinho e vou para casa. Ou então, mando todo mundo embora quando der o horário. Eu preciso evitar excesso de álcool. Sim, porque final de ano tem muita gente que manda ver na manguaça. E aí? E aí passa mal, vai parar no hospital. Eu já precisei de pronto-socorro no final do ano. E o que tinha de gente ali porque tinha bebido demais, tomando soro? Pois é. E aí? Será que vale a pena a gente querer afogar as mágoas num copo de cerveja? Gente, as mágoas não se afogam. Eu queria falar para vocês que elas flutuam. Não dá para afogar mágoa em copo de nada. Elas flutuam, tá? Porque a mágoa é um sentimento. Sentimento não tem peso. Ela só pesa para quem sente. Então ela vai flutuar. Não adianta você ficar preocupado. Bom, as tarefas de final de ano, aquilo que você sonhava para o seu ano, aquilo que você queria
que acontecesse não aconteceu, não dei conta de fazer. Agora, para 2026, faz sua listinha, mas parcela. Um exemplo, eu quero perder peso. Não adianta eu falar eu quero perder 10 quilos. Não adianta. Sabe o que você vai fazer? Não fica preocupado com os 10. Coloca que você quer eliminar 1 quilo por mês. Conseguiu atingir aquela meta? Vai lutar para conseguir outra meta. E assim você vai aos poucos. Talvez você chegue com 10 quilos a menos. E talvez você pode chegar até um pouquinho mais do que você tá. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você fez o seu melhor. Isso é importante. Faça sempre o seu melhor. Agora, quando esse sentimento aí começa a ser muito intenso, às vezes você necessita ir procurar um médico, psicólogo, terapeuta, psiquiatra. Por quê? Porque nós precisamos entender. O que eu tenho é emocional? É só emocional? Ou já atingiu o meu físico? Então, se for só emocional, você pode ir atrás de um psicólogo que vai tentar entender e fazer você entender o que acontece com você. Talvez você precise de uma terapia para saber lidar com os seus problemas, vencendo desafios através, normalmente é da arte. A terapia normalmente ela vai para o lado da arte, ok? Talvez já tenha passado para o físico. E você já está com o emocional e o físico abalado. Já começou a ter insônia, nervoso, estresse, briga com facilidade. Aí já está na hora de procurar um psiquiatra. Depressão é coisa séria. E nós temos que fugir dela. Sim, mas com responsabilidade. Muitas vezes achamos que a depressão é uma coisa que eu estou sentindo. Não. O que você pode estar sentindo é resultado de algo que precisa ser tratado. Bom, nós falamos também que o apoio da família é importante. Diante de tudo isso que eu estou falando para você, pensa assim, ó. É importante você também ser apoio de alguém. Se você prestar atenção que tem pessoas entristecidas, abatidas, que ela está sempre desanimada nessa época do ano, dê apoio, dê incentivo, pega para levar dar uma volta, passear num parque, andar na calçada se for o caso, tá? Faz nem que for uma visita breve para essa pessoa. Gente, se você for visitar alguém, não vai para comer, não vai para levar vantagem. Vai visitar alguém? Gente, faz um suco de limão e leva junto. Não tem muita coisa para levar? Sei lá, gente. Tem algum vizinho que tem um pé de limão? Pede uns limãozinhos, faz uma limonada, compra um pacote de bolacha. Não tem dinheiro para comprar nada, tá? Leva umas 2 colheres de pó de café para ela fazer um café. Ou então leva um cafezinho pronto, sabe? Você sabe que a pessoa tá bem e vai fazer ela sair da cama do jeitinho que ela tá para cuidar de você. Não. Vai levar um pouquinho de amor, certo? Não fica muito tempo, porque quem tá com depressão não tem muita paciência para ficar ouvindo barulho de voz de outra pessoa. Por favor, pensa nisso com carinho. Faça o seu melhor para as pessoas. Saia da sua depressão, mas nós precisamos de descanso, sim. Nós precisamos de lazer. Pastora, mas lazer, eu nem tenho condições de nada. Estou numa situação tão difícil financeiramente. Eu consigo ter lazer em pequenas coisas. Eu aprendi que dá para eu rir e rir muito quando alguém apronta comigo. Eu aprendi a transformar a irritação que eu deveria ter com alguém em risos. Você tá tirando sarro da pessoa? Não, é que eu tô incrivelmente admirada como essa pessoa é tola. Como essa pessoa gosta de ser feio e acha que é bonito. Como que essa pessoa é ridícula, né? Eu lembro que a gente brincava aqui em casa, é ridículo. Então, é bem assim.
Eu aprendi que isso também é uma diversão. Eu aprendi que diversão, tá? É você chegar e olhar para uma florzinha que está abrindo. Nós plantamos umas sementinhas Você plantou sementinha de melancia. Ela tem acho que umas 8 folhinhas. Pequenininha. Gente, tá carregadinha de flor. É lógico que uma melancia não vai nascer daquele pedacinho, gente. Mas as flores estão lá. Aprende a captar essas pequenas coisas. Eu tenho um gato que chora o tempo todo. Por quê? Porque quando ele não quer comida, ele quer carinho. Eu tenho outra que é mal-humorada, então quando ela tá mal-humorada, eu dou risada, gente. Porque eu falo assim, gente, eu já fui assim, eu te entendo, viu? Bebel, eu te entendo do jeito que você é. E o que chora? Eu falo assim, gente, eu também já fui assim. Eu só queria comida e carinho, mas ninguém me dava, nem um nem outro, eu tinha que ir lá fazer. Chora mesmo, meu filho, chora. Aprenda a pegar pequenas coisas e transformar isso em motivo para sorrir. Porque a vida é tão curta. E a gente tem que aprender a viver com qualidade, tá? Com qualidade. Será que o que eu falei para você tem sentido? Será que você já passou por isso? Entraram pessoas novas aí, tá? Deixa eu só ver. Andréia, boa noite. Oi, Isa, boa noite. Amém. Gente, essa live teve um probleminha durante a transmissão, né? Ela falhou, não sei se a primeira parte tá aí ainda. Não sei se não perdeu a primeira parte, nós voltamos, pode ser que tenha dado certo. O pastor depois vai tirar ela do ar para editar e ver se esse problema se tá funcionando ainda. Se você gostou, compartilha com alguém, ajude alguém a entender um pouco mais. Depressão é coisa séria. E o que hoje pode ser uma depressão natalina, se a gente não aprender a lidar com tudo isso, pode se tornar uma depressão crônica. O que hoje parece tristeza, amanhã pode ser uma tristeza que ela impregnou dentro de você. Normalmente as pessoas que têm depressão são as que mais brincam, as que mais sorriem, porque elas lutam para que aquilo ali seja um remédio para elas. E também elas estão sempre tentando ajudar as pessoas. Por quê? Porque também é uma terapia para ela. Quem tem depressão e aprende a sorrir das próprios dramas, tá sempre tentando incentivar as pessoas. Essas pessoas são as que chegaram no caminho aonde ela está fazendo desse comportamento o seu remedinho complementar, tá? Mesmo assim, sempre bom você procurar ajuda médica, procurar ajuda de um pastor, de um padre, de uma pessoa que acredite no espiritual, para que ela possa te apoiar. Mas lembra aquilo que eu falei para vocês bem lá no comecinho da nossa live, que Deus mandou, olha só, eu vou falar primeiro esse, não temas, é o que Deus diz, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, Ele está com você o tempo todo. E Jesus veio justamente para que nós entendêssemos que Ele está no controle de tudo. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, será que vocês estão dispostas a tentar, para quem está passando pela tristeza, para quem odeia o Natal, para quem não gosta disso, será que dá para você, pelo menos esse ano, tentar olhar para as coisas de uma maneira diferente? Será que você consegue aproveitar melhor? Será que você talvez fala assim, não gosto desse fingimento, quem está fingindo são os outros.
E o pior é que tem gente fingindo, achando que é verdade. Tem gente vivendo de ilusão, achando que a ilusão é realidade. Mas eu e você podemos fazer diferente. Nem que for para você comer um miojo. Mas vai no seu miojo, coloca um orégano em cima, coloca uma cebolinha em cima. Alguma coisa diferente. Não para os outros, faz para você. Talvez você não goste dessa data, mas você pode esse ano mudar alguma coisa para que ela seja melhor entre você e Deus. Não agrade todo mundo, mas seja feliz com Jesus. Amém? Querido e amado Pai, eu entrego a vida de cada pessoa nas tuas mãos, Pai. Eu sei que nós tivemos problema na live hoje, mas ainda assim eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Talvez tenha sido esse o tempo das pessoas que não tinham entrado na live entrarem. E eu sei, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, e eu te amo muito. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada uma das pessoas que estão ouvindo essa live, assistindo essa live. Que elas sejam impactadas pela tua presença e pelo teu amor. Que elas tenham um Natal mais que abençoado. Não por causa da data, não por causa dos problemas, não por causa das comidas, das festas, dos fingimentos, mas que elas tenham um Natal abençoado na tua presença. Que elas entendam que nenhuma delas estão sozinhas, mas que o Senhor está o tempo todo nos abençoando, cuidando, protegendo, amparando. Ah, Deus Todo-Poderoso, revela o teu amor, o teu cuidado e a tua graça. Que ninguém esse ano se sinta sozinho. Que ninguém se sinta rejeitado. Que ninguém tenha o sentimento de que o Natal não é bom. Natal? Só mais uma data. Mas que seja o nosso Natal com Jesus, aquele que nos ama, e que o nosso sorriso seja largo, que o nosso coração esteja aberto e que o nosso amor seja compartilhado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, 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 amém. Amém, Eneida, amém, Eneida. Meninas, eu não sei quem ainda ficou comigo na live, mas fiquem todas. Aí, ó, o pastor falando. Olha o pastor aqui. O pastor disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com essa pessoa. Então seja você essa pessoa, porque Jesus, ele está batendo a porta. E deixe-me ver. Nossa, ele marcou tanta coisa. Aí, ó, vou encerrar então para vocês com uma frase que o pastor escreveu. Não faça um Natal para os outros. Faça um Natal para você e comemore com Jesus, pois ele disse: eu não te deixarei e nem te abandonarei. Fiquem todas com Deus, um beijo enorme no coração de vocês, que vocês fiquem todas muito abençoadas. Desculpa pelo incômodo, né, de postar, eu realmente não vi que tinha o escrito do horário, postei novamente, então a live foi hoje sim, e amanhã tem coisa nova entrando lá para vocês, que faz a aula de pintura comigo, tem um presentinho para vocês lá, não vai esquecer que tem livezinha amanhã, tá bom? Depois eu falo melhor. Um beijo no coração de cada uma de vocês, um abraço assim, daqueles bem demoradinho, com muito amor, com muito carinho, e Feliz Natal com Jesus. Até a próxima. Tchau!